bem? Meu nome é Emerson Dias e nós vamos conversar hoje sobre os 5 passos para o sucesso da sua comunicação. Bom, para começar esta conversa que eu quero ter com você aqui, eu quero te contar um pouquinho sobre a minha vida, tá? Minha carreira passou por essas todas as empresas aí e eu sempre encontrei, de alguma forma, uma oportunidade, um desafio de desenvolver comunicação. A minha formação original foi ciências contábeis, então sempre fui aprendendo a lidar com números. Mas eu sempre encontrava uma dificuldade na hora de apresentar números de uma forma que as pessoas pudessem, de fato, compreender a mensagem que eu queria passar. E isso me levou a querer estudar sobre comunicação, sobre como é que as pessoas se comunicam de uma forma melhor. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui neste nosso treinamento, nessa nossa conversa sobre comunicação, e eu estruturei isso em 5 passos para você alcançar o sucesso da comunicação. Bom, eu trabalho hoje com esta ideia do inédito viável, isso é uma composição entre livros, programas de rádio, entrevistas, desenvolvimento de conteúdos, e você pode acessar todo o meu conteúdo também no site do Inédito Viável e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Inédito Viável, e meu LinkedIn. Você consegue, inclusive, fazer conexão comigo por aqui com este código que você enxerga aí na sua tela. Aqui na ANEFAC, eu sou vice-presidente de Capital Humano e tenho como responsabilidade trazer as pautas que envolvem gestão de pessoas, liderança e toda a interação do capital humano nas organizações, principalmente para o nosso público, finanças, administração e contabilidade. Bem, uma das coisas que eu também desenvolvo aqui na ANEFAC é o texto, né, que vai, o último texto que vai na revista da ANEFAC, que eu inclusive convido você a ler na nossa revista digital, lá no site anefac.org, você pode baixar e ler todo o conteúdo. Tá? Eu escrevo este personagem, o Lord Escracha. E o que é o Lord Escracha? É um lord, né, uma pessoa muito educada, muito polida, mas que escracha algumas histórias do mundo das corporações. Né? Ele é um ex-crachá, ou seja, alguém que não usa mais crachá, alguém que saiu do mundo corporativo e hoje olha o mundo corporativo de uma forma um pouco mais carregada no humor e um certo sarcasmo também. Mas por que eu estou trazendo aqui este personagem do Lord Escracha para começar a falar sobre esse curso de comunicação? Porque, por exemplo, um dos textos que eu escrevi para o Lord Escracha chama-se Falta de Comunicação, uma vírgula, que é onde eu conto a história de uma pessoa que deixou de fazer uma venda simplesmente porque ela deixou de colocar uma vírgula depois da palavra não, como você enxerga aí na tela. A pessoa perguntou se poderia colocar o piso naquela data e a pessoa outra respondeu, não pode ser, ao invés de não, vírgula, pode ser. Ou seja, uma simples vírgula deixou que a pessoa não fizesse uma venda. Veja a importância da comunicação, principalmente quando escrita. Mas a nossa fala hoje aqui não é sobre a comunicação escrita, porque a comunicação escrita ela requer conhecimento do código, que é diferente da nossa comunicação oral, da nossa comunicação verbal. O código é mais simples quando a gente conversa, quando a gente dialoga. E é neste aspecto, nesta forma de comunicação, que eu quero centrar a nossa conversa de agora. Ok? Então, primeiro passo para você ter uma comunicação de sucesso é você compreender que comunicação escrita requer conhecimento do código. A verbal não. A verbal não tem tantos códigos como existem na língua escrita. Afinal de contas, uma criança não alfabetizada consegue se comunicar e de forma muito afetiva. Então, a primeira dica que eu deixo para você é esta. Comunicação escrita requer conhecimento do código. A fala não requer tantos códigos assim. Mas é importante a gente compreender no que ela se baseia e como a gente pode trazer mais expressividade para a nossa comunicação verbal. Ok? Bom, eu sempre conto a história, né, que é uma história de Êxopo, né, um grande contador de histórias, que ele dizia o seguinte, né, havia uma moça numa cidade pequena do interior, e muito sonhadora essa moça. E essa moça, um belo dia, então, foi tirar o leite das vaquinhas, e ela estava lá no pasto, né, tirando o leite, e ela começou a pensar sobre tudo que ela poderia fazer com aquele leite.
No momento que ela retira o leite, ela coloca o balde sobre sua cabeça e vem caminhando em direção à sua casa. Então ela pensa, com este leite eu vou fazer um queijo, com este queijo eu vou ganhar dinheiro porque eu vou na venda na cidade vender meu queijo, todo mundo vai gostar do meu queijo, eu vou ganhar muito dinheiro, vou comprar um vestido, e quando eu comprar um vestido eu vou na festa no final do ano, e nesta festa eu irei encontrar um príncipe encantado, e eu me casarei com este príncipe encantado, terei muitos filhos e vou criar um monte de galinhas e pintinhos aqui no meu quintal e seremos felizes para sempre. Quando ela falou sempre, ela tropeçou sobre uma pedra que havia no caminho e neste momento caiu no chão o balde de leite e aí foi-se embora as galinhas, os pintinhos, o príncipe encantado, o vestido, o dinheiro, o queijo, tudo que ela pensava em fazer. Ou seja, a comunicação é uma coisa muito poderosa, porque contar histórias é uma coisa que é milenar para o ser humano. A gente gosta de ouvir histórias, principalmente histórias carregadas de emoção, como a moça sonhadora, né? Que sonhou tanto e não conseguiu realizar o seu sonho, porque ela apenas sonhou e esqueceu de vigiar a pedra que estava no caminho. E também a gente pode pensar, e a gente sempre pensa desta forma, né? Uma criança sonhadora pensando sobre seu futuro, o pequeno Richard, né? Quem poderia ser o pequeno Richard no futuro? Quem seria este garotinho de olhos azuis, cabelo loirinho, uma fofura? Quem seria pequeno Richard no futuro? Pequeno Richard poderia ter sido sequestrado na infância, abandonado num parque de diversões e nunca mais encontrou seus pais. Naquela pequena aldeia, quem poderia imaginar que havia ali alguém que faria mal para o pequeno Richard? Esta é uma história de emoção. Mas também podemos pensar que o pequeno Richard cresceu, se tornou um piloto de aviões. E o pequeno Richard, então, surto de depressão, chocou o avião nos Alpes, matando mais de 100 pessoas naquela fatídica tarde de outono. Mas também podemos pensar que o pequeno Richard se tornou um bilhardário, um sonhador, um executivo de sucesso, alguém que vive para fazer as coisas que gosta e tudo que põe a mão dá certo. Um homem que muitos homens querem imitar, um homem de sucesso, um homem de bom humor, um homem que é querido por seus funcionários, uma pessoa muito realizada na vida. Ou seja, as histórias fazem com que a gente possa imaginar muitas possibilidades a partir da imagem do pequeno Richard. Eu poderia, inclusive, nem mostrar o pequeno Richard. Eu poderia apenas mostrar essa ilusão aqui, né? O que representa esta imagem, este slide? Isso representa uma vida que pode ser preenchida por vários episódios, né? Ou seja, a gente gosta de história. E quanto mais emoção, positiva ou negativa, a gente gosta mais. Se eu disser para você, eu vou contar uma história para você a partir de agora. Certamente você silencia e você quer ouvir essa história que eu vou contar. Ou seja, nós humanos somos seres de afeto, somos seres de emoção e a gente gosta de histórias. Principalmente as histórias que são carregadas de emoção, não importa se emoções positivas ou emoções negativas. O que tem audiência é aquilo que emociona, para o bem ou para o mal. Muito bem, esta é a nossa dica número 2. A gente gosta de história, portanto é bom a gente aprender a contar histórias. E a gente pode contar histórias de várias formas, sem nunca esquecer que toda vez que a gente estiver se comunicando, nós estamos, no mínimo, interagindo com um receptor e um emissor. A gente aprende na infância, né, nos primeiros anos de estudo, que a comunicação tem 3 elementos principais. O emissor, o receptor e, entre eles, a mensagem. Então, o que acontece? Eu não posso nunca esquecer que, do outro lado, há alguém que precisa compreender sobre o que eu estou falando. Ou seja, esta linguagem precisa ser comum para a outra pessoa. E o que muitas vezes acontece é que nós nos tornamos apenas emissores e pensamos o mundo apenas da nossa forma de ver o mundo, apenas com as nossas percepções e esquecemos que do outro lado existe uma pessoa que requer um cuidado,
para que a percepção dela também esteja coerente com a nossa percepção. Por exemplo, se eu perguntar para você esta pergunta agora: encontre o X. O que você vai me dizer quando eu te perguntar isso? Provavelmente você vai buscar nos seus cadernos de infância como é que você calculava esse bendito X, seno, cosseno, hipotenusa, vai tentar lembrar de trigonometria, vai tentar lembrar de um monte de coisas. Mas uma criança, o pequeno Richard, alfabetizado, não está na escola, mas ele começa a compreender as letras. Ele já sabe, por exemplo, que R é de Richard, né? E o pequeno Richard sabe que X é este símbolozinho, né, com dois pauzinhos cruzados. E se você perguntar então para o pequeno Richard, encontre o X, ele vai te dizer que o X está ali, logo acima, naquela retinha, né, naquela subidinha, está o X no meio do caminho. Até um pouco cansado, porque ele não conseguiu chegar no topo. Ou seja, nós precisamos pensar que quando a gente se comunica, nós somos o emissor e alguém é o receptor, ou alguém são os receptores. E esses alguéms, ou esse alguém, precisa ter um prévio alinhamento sobre o que eu estou falando, para que ele não compreenda diferente. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, o que você está pensando? Você pode estar pensando várias coisas. Mas eu digo para você o seguinte, pare de pensar sobre o que você está pensando e pense neste momento numa flor. Que flor viria à sua cabeça? Certamente, cada um que está ouvindo isso, que está assistindo isso, vai ter uma visão sobre uma flor. Uns vão pensar numa rosa, outros numa margarida, outros numa tulipa, outros em várias outras flores de várias cores, várias imagens virão à cabeça. E é a mesma coisa quando eu digo, me entregue este trabalho, eu preciso dele urgente. O que é urgente para você? Pode não ser o que é urgente para mim. Para mim, urgente é daqui a meia hora. Para você, urgente pode ser até o final do dia. Pode ser amanhã. Ou seja, se eu não especificar o que é urgente, ou se eu não especificar que tipo de flor, cada um terá uma imagem na sua cabeça e essa comunicação não funcionará, porque você me trará um resultado da flor que você pensou e não aquela que eu gostaria. Você entregará o relatório no tempo que você compreendeu que era urgente e não no tempo que eu precisava que era urgente. Então, muitas vezes nós percebemos o quê? Nós damos um zero para quem nos responde que o X está ali em cima, porque ele não bateu com a percepção que eu tinha. Mas eu não penso que a percepção é uma coisa construída na minha cabeça e que tem influência do que eu vi e do que eu vivi, da minha cultura, das minhas experiências. Cada um de nós forma percepções distintas pelas coisas que vê, inclusive. E pode ser um mero desalinhamento de ângulos? Claro que pode ser um mero desalinhamento de ângulos. Por exemplo, eu posso dizer que é 6 e você pode dizer que é 9, porque nós estamos vendo a mesma coisa, mas em ângulos distintos. Portanto, esta é uma comunicação eficaz. Primeiro de tudo, alinhar as percepções que nós temos sobre a mesma coisa que estamos vendo. Porque, inclusive, você pode ver as mesmas coisas e ter percepções distintas. Por exemplo, o que você vê nesta imagem? Certamente você reconhece o logo desta empresa. Mas eu vou dizer para você que muita gente, há muitos anos, essa empresa tem 45 anos de vida, e há 45 anos existem pessoas que não conseguem perceber este fenômeno aqui dentro. Existe um C nesta imagem e muita gente não consegue perceber este C quando ele está em branco. Ou seja, eu posso ter percepções distintas sobre as mesmas coisas que eu vejo, porque as minhas percepções são internas. Perceber é dar significado às sensações. E as sensações que podem ser, né, os nossos 5 sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, nesses sensores, eles captam a informação, mas eu posso ter uma percepção distinta, porque eu olho para a mesma imagem e não reconheço este branco C ali já encravado há 45 anos. Ou seja, a percepção dá significado às nossas sensações e estes significados são muito pessoais. Por isso eu preciso sempre alinhar
se nós estamos vendo a mesma coisa, e estamos vendo de fato a mesma imagem, e reconhecendo os mesmos detalhes, e se nós estamos com uma divergência entre pontos de vista apenas. De qualquer forma, eu preciso me responsabilizar também pela compreensão que o receptor tem da mensagem que eu estou dando para ele. Senão, não há comunicação. E a comunicação é definida como uma mesa que tem 3 pernas. A primeira delas é a empatia. Eu não consigo estabelecer uma comunicação se não houver empatia, se não houver uma compreensão em relação aos valores, em relação às percepções que o outro tem. Se eu estabeleço empatia, eu consigo fazer boas perguntas para esclarecer se a pessoa tem de fato as mesmas percepções que eu. Perceba, quando eu não tenho empatia, eu faço a pergunta que eu acho que tem que ser feita. E não necessariamente eu consigo ter uma comunicação eficaz, porque a falta da empatia fez com que eu nem quisesse fazer as perguntas e, portanto, o que ele entender está bom. Eu preciso, então, da empatia para que eu possa fazer boas perguntas, perguntas que capturem a informação que eu preciso e, principalmente, eu preciso ter escuta ativa. Para poder ter escuta ativa, eu preciso silenciar a minha mente. É uma atenção voluntária. Nós temos 3 tipos de atenção. Nós temos uma atenção súbita, uma atenção passiva e uma atenção voluntária. Uma atenção súbita e passiva, elas vão variar, mas é mais ou menos assim. Eu estou andando pela rua e de repente eu escuto uma explosão. Isso me chama a atenção, eu não tenho controle sobre isso. A minha atenção é desviada para lá. Então, esta é uma atenção passiva, eu não controlo. Uma atenção espontânea é aquela que eu tenho uma predisposição. Ou seja, o meu time do coração é o time X. Então, eu estou andando pela rua e escuto alguém no bar falar do time X, eu direciono meu ouvido, opa, o que estão falando sobre o meu time X? Ou pela empresa que eu trabalho, né? Ou por alguém da minha família, escutei meu sobrenome, alguma coisa assim. Então, esta é a segunda atenção, que é uma atenção espontânea. E, por último, nós temos uma atenção voluntária. O que é uma atenção voluntária? Voluntária é mais ou menos aquela escuta vicária. E o que é uma escuta vicária? É aquela escuta do confessionário, aquela que o padre presta de fato atenção, para que ele possa compreender a emoção que é expressada em cada palavra. E quantas vezes eu falo cada palavra, porque aquilo tem significados. Então, para estabelecer uma boa comunicação, eu preciso da empatia. Eu preciso da empatia para poder fazer boas perguntas, para extrair a informação que eu preciso. E para isso, eu preciso de uma escuta voluntária. Eu preciso compreender a emoção que está contida na fala. Eu preciso compreender o significado de cada palavra que é emitida nesta conversa. Então, esses 3 elementos, empatia, boas perguntas e escuta ativa, formam a comunicação. Portanto, a comunicação é um fenômeno interpessoal e um fenômeno intrapessoal. Por que ele é interpessoal? Porque sou eu com os outros, ou sou eu com o outro. Mas também ele é intrapessoal porque sou eu comigo mesmo. As minhas palavras estão alinhadas com os meus gestos, né? Eu estou dizendo sim, ou eu estou dizendo não. Ou seja, a comunicação também é intra, também sou eu comigo mesmo. O que estou expressando é refletido como verdadeiro na minha face, né? Nas minhas expressões, elas estão refletidas na minha fala, ao meu sentimento, à minha emoção. E como eu lido com os outros também está refletido nesta comunicação, eu preciso prestar atenção nisso. Porque, afinal de contas, nosso terceiro passo para uma comunicação de sucesso é um alinhamento de percepções. Afinal de contas, comunicar vem do latim comunicare. E o que é comunicare? É tornar comum. É tornar uma ideia comum. É tornar algo comum. E só se torna algo comum quando nós temos a mesma percepção. Portanto, comunicar é comunicare, tornar comum é o nosso terceiro passo para o sucesso da comunicação. E por que eu falava também que a comunicação tem um elemento intrapessoal? Porque a comunicação ela é composta de 3 elementos muito importantes: a palavra, a voz e o corpo. Eu posso dizer, eu não entendo o que você está falando.
Mas eu posso dizer, eu não entendo o que você está falando. Eu disse as mesmas coisas, as mesmas palavras, mas com uma entonação e um corpo de forma diferente. Portanto, a combinação da palavra com a voz e com o corpo nos dá uma expressividade muito maior, que faz com que nossa comunicação seja muito mais eficaz. Aliás, a palavra monótono vem de monotom. E o que é monotom? É a pessoa que fala com o mesmo tom de voz. Eu gostaria de passar para vocês hoje 5 passos para o sucesso da comunicação. Os 5 passos da comunicação consistem em, primeiro, uma comunicação monótona, uma comunicação monotona. Qual é a forma que nós conseguimos cativar a nossa audiência? É quando a gente dá entonação. É quando a gente consegue botar ênfase nas palavras que nós queremos que você preste atenção. É quando eu consigo, de alguma forma, trabalhar o meu tom de voz de forma a algumas horas silenciar. Porque eu quero que você se lembre do pequeno Richard, que pode se tornar um grande empresário da indústria da aviação, mas também pode se tornar um monstro capaz de matar pessoas nos Alpes franceses. Quem será o pequeno Richard no futuro? A expressividade da fala pode direcionar a nossa audiência para aquilo que a gente quer que ela preste atenção. E muitas vezes eu nem preciso falar. Basta um silêncio para que a gente recupere a nossa audiência. E basta eu diminuir a minha voz, o meu tom de voz, para você saber que o que eu estou te falando é algo que pode mudar a sua vida. Portanto, é importante que você saiba dosar o tom de voz na sua fala e não ter uma fala monótona. Escolher boas palavras e trabalhar o seu corpo, né? É um grande teatro. Como é que você consegue fazer com que seu corpo represente tudo aquilo que você gostaria que ele fizesse? Eu não posso dizer que vou até lá com as mãos cruzadas. Se eu vou até lá, se eu vou até você, é bom que eu indique o caminho com as minhas mãos. Percebe o uso do corpo alinhado com o tom e com boas palavras? O poder que isso tem da comunicação? Agora, essa combinação de que a fala é 7%, a voz é 38%, o corpo é 55%, é uma pesquisa de 1967 de Albert Mehrabian, mas eu vou contar para você um segredo. Aristóteles, há mais de 2.400 anos atrás, dizia que a comunicação é uma competência e, portanto, ela pode ser aprendida. E Aristóteles, então, define que comunicação, ou a retórica, como ele chamava, a arte de falar bem, é composta de 3 elementos. E quais são esses 3 elementos? Ethos, pathos e logos. O que é ethos? Ethos é o mesmo radical da palavra ética. É o caráter, a reputação de quem fala. Uma pessoa com reputação, uma pessoa que aos olhos de alguém é uma autoridade, tem uma vantagem sobre o que ela vai falar. Mas eu posso ter ethos e não ter pathos. Porque pathos é o que forma a palavra empatia. Empathos é a palavra que forma paixão. Pathos é a expressão, é a emoção, é o amor ao falar, é a entonação, é aquilo que faz a gente prestar atenção na história. Isso é pathos. Se eu tiver ethos, mas não tiver pathos, a minha fala fica chata, ela fica monótona. E, portanto, se eu juntar ethos com pathos e com logos, o que é logos? Logos é a razão, é o conteúdo sobre a fala que é construída. Se eu juntar ethos, pathos e logos, eu tenho retórica. Isso já nos ensinava Aristóteles há 2.400 anos atrás. Portanto, o nosso 4º passo da comunicação é credibilidade, emoção e conteúdo. Construa a sua reputação sobre o que você fala, coloque emoção na sua fala
e crie bons conteúdos. Este é o segredo de Aristóteles para uma boa comunicação. 2.400 anos atrás já sabíamos que isso era assim. Então, para a gente chegar no nosso quinto passo da comunicação, nós precisamos pensar que nós vamos dar uma entrevista, nós vamos fazer um podcast aqui na ANEFAC, nós vamos fazer uma entrevista de emprego, nós vamos dar uma palestra, nós vamos dar uma aula. Não importa aonde for que a gente vá se comunicar, os 5 passos para o sucesso eu lhe darei agora. Importante que a mensagem cole. A pessoa tem que sair da sua fala pensando, puxa vida, isso que essa pessoa falou faz sentido, né? Isso. Como é que eu faço então para uma mensagem colar em alguém? Como é que eu quero que ela grude? Eu quero que você saia daqui com este conteúdo. Qual o segredo? Primeiro, seja simples. Tá? E eu já explico porque eu trago as palavras em inglês, porque você vai compreender ao final desta fala. Seja simples. Eu vou falar de 10 coisas. Será que as pessoas vão guardar 10 coisas? Qual das 10 coisas você quer que de fato a pessoa guarde? Ou as 10 coisas têm uma certa sintonia, uma harmonia entre elas? Então, eu vou falar de 10 artigos da legislação que se alterou. Ok. Qual é a ideia principal? Eu quero falar sobre os riscos do empreendedorismo de acordo com a nova legislação. Esta é a ideia. O risco do empreendedorismo, não os 10 artigos que você vai citar da lei. Ou, se você não vai citar uma lei, você vai citar talvez um fato, uma história. Você pode sintetizar. Olha, nós queremos contar aqui a história de uma grande companhia que venceu desafios, apesar de uma grande crise que ela passou. É muito grande. Eu poderia dizer, eu quero contar a você o sucesso numa crise. Pronto. É uma história de sucesso numa crise que você vai contar. Seja simples. As pessoas, elas são como um radar. Se você perdeu a atenção, dificilmente você vai retomar. Então, seja simples. Coloque uma mensagem direta que faça com que a pessoa queira ouvir aquilo que você vai dizer a ela. Portanto, você pode abusar dos bordões, dos chavões, das palavras que colam na cabeça de alguém e que te dão um slogan para você continuar a sua fala. O que você precisa criar na sua audiência? Alguma coisa inesperada. E o que é uma coisa inesperada? Uma ótima tática para você começar com uma coisa inesperada é você provocar uma pergunta. Uma pergunta bem pensada é aquela pergunta que, ao fazer, as pessoas expressam um certo incômodo, porque elas pensam assim, opa, eu não tenho a resposta para isso. Portanto, eu quero ouvir qual seria a resposta. Porque se ao formular uma pergunta muito óbvia, e a pessoa disser, já ouvi isso pela 10ª vez, você perdeu a audiência. Então você precisa pensar uma pergunta muito incomodadora, uma pergunta muito instigante, muito intrigante, que faça a pessoa querer ouvir a resposta. Uma tática é esta, comece sempre com uma pergunta. Né? Olha, eu vim aqui porque eu tenho a fórmula da felicidade. Opa! Né? Fórmula da felicidade? Como assim? Agora, cuidado, porque essa pergunta precisa ser respondida ao final. Porque uma pergunta que não é respondida ao final derruba a sua reputação, a sua credibilidade. Né? E eu vou contar a você uma história que marcou a minha vida. Quando eu era criança, a minha mãe queria que eu fosse para a igreja, mas eu não quis ir para a igreja, porque no programa Silvio Santos iria apresentar o Homem que Vira Peixe. E o Homem que Vira Peixe foi anunciado a semana toda. Neste show de calouros, nós teremos o Homem que Vira Peixe. E eu não quis ir à igreja com minha mãe, porque eu queria ver o homem virar peixe. E eis que no domingo, depois de uma enrolação danada, o último candidato dos calouros era o homem que virava peixe. E o homem entra no palco após abrir as cortinas, com uma frigideira, um peixe cru dentro da frigideira, e ele joga o peixe para cima como uma panqueca,
e o peixe vira no ar e volta, e vira no ar e volta, e vira no ar e volta. Ou seja, era o homem que virava peixe. O que aconteceu? Nunca mais na minha vida eu quis assistir o programa Show de Calouros, porque eu fui enganado pela pergunta que eu queria uma resposta, mas eu não tive. Portanto, cuidado com a pergunta que você faça. Ela precisa ser respondida no final da sua fala. A sua credibilidade, a sua reputação está em jogo. Terceiro elemento é você trabalhar com coisas concretas. As pessoas precisam visualizar aquilo que você quer. Você dizer que eu quero que você faça uma marcação cerrada sobre o zagueiro da equipe adversária, porque ele não pode, em forma alguma, se movimentar durante o campo, porque ele é um zagueiro muito perigoso, inclusive ele pode fazer gols de cabeça. Isso é muito abstrato, isso é muita informação, isso é muito longe. O que é melhor você fazer? Eu quero que você cole nele e não desgrude o jogo inteiro. Isso é concreto. Isso me leva a uma ação, né? Eu posso pensar o seguinte, olha, eu quero, neste ano, aumentar a produtividade da nossa empresa ao mesmo tempo em que buscamos novos fornecedores em todo o território nacional. Mensagem de produtividade, de melhorar a quantidade de clientes, mas isso não vai colar na cabeça das pessoas. É mais fácil criar o slogan: vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Pronto. Quem são os 2 coelhos? Produtividade e novos clientes. Fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é concreto. Isso me leva a uma ação, isso cola na minha cabeça. Isso não é discurso, isso é um slogan. Percebe? Faça as coisas serem concretas. Aterrize na cabeça das pessoas a imagem que você quer que ela tenha. Você precisa de credibilidade, né? Não é possível. Aristóteles já não ensinava, você precisa de ethos. E o que é uma coisa crível? É uma história real, né? Um médico dando depoimento de como ele salvou a vida de um paciente, né? Um consumidor dizendo que tem uma tatuagem da sua marca favorita de óculos. Isso é uma coisa crível, né? Uma história real, alguém que viveu aquilo, né? Não é uma anedota simplesmente, mas é uma coisa crível, que eu possa olhar para aquilo e falar, isso é real, isso faz sentido, ele é gente como eu, ele passou pelas mesmas dificuldades que eu passei. Isso é uma coisa crível. E além de ser crível, tem que ter emotional, tem que ter emoção. Patos, Aristóteles já nos falava isso. Tem que ter emoção na fala, não pode ser monótona. Tem que ter emoção. Você precisa alinhar o seu discurso com o seu corpo e você precisa transmitir emoção nesta conversa. E por último, contar uma história, né? Eu vou contar para você mais uma história pela qual passou o pequeno Richard, logo depois de ter sido abandonado por seus pais naquele parque, tão gelado naquela tarde de outono. Histórias. Os seres humanos são movidos por histórias. Desde a época das cavernas já era comum se reunir em volta da fogueira para ouvir histórias. O mito da caverna de Platão é uma história, né, de pessoas enxergando a própria sombra dentro da caverna. O mundo se constrói por histórias. Jesus era um grande contador de metáforas, né? Histórias nos fascinam, histórias nos movem. Nós gostamos de histórias. Portanto, se você conseguir juntar, ser simples, uma coisa unexpected, ou seja, inesperada, concreta, com credibilidade e que tenha emoção de uma forma de história, essa mensagem cola. Essa mensagem é success, essa mensagem é sucesso. Por isso que deixei aqui as palavras todas em inglês, porque o acrônimo success só faz sentido em inglês. É mesmo? Simples, inesperado, concreto, crível, com emoção e contar uma história. No fundo, a boa comunicação é a fusão da arte com a ciência. Nós falamos muito hoje nas soft skills, as habilidades do futuro, falamos muito de STEM, né, que é o acrônimo para Science, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que é muito do que nos trouxe até aqui.
Mas a humanidade, antes de ter engenheiros, ela já tinha contadoras de histórias. Portanto, o HESI, que é um outro acrônimo para humanidade, ética, criatividade e imaginação, são as soft skills, são as habilidades do futuro. E uma boa habilidade que você pode ter é a sua comunicação. Comunicar-se bem é poder. Sucesso na comunicação é você seguir um método desde Aristóteles, 2.400 anos atrás, e trazer para a sua vida. Vai dar entrevista no podcast? Pensa como é que você vai contar essa história. Vai fazer uma entrevista de emprego? Pensa como é que você vai contar essa história. Vai dar uma palestra? Pensa como você vai contar essa história. Vai dar uma aula? Pensa como você vai contar essa história. No fundo, o quinto passo para o sucesso da comunicação é diálogo. E diálogo, né? Se você separar a palavra diálogo, o que é diálogo? Diálogo é dia, que é de dialética, que é de discussão, de conversa, e logo, que é de logos, que nós já vimos com Aristóteles, que é o conteúdo, é a razão. Ou seja, a dialética é, através da razão, eu conseguir manter uma comunicação com alguém, tornar comum, o comunicar com alguém. E aí eu peço perdão a vocês para ler uma definição de comunicação que aprendi com os amigos Milton Jung e Leni Quirilos, que é a seguinte: o que é um diálogo? É uma corrente de sentidos e significados que são compartilhados na busca de algo comum. Isso é um diálogo bem estabelecido. Tudo isso que eu falei a vocês está acessível. São esses livros, são essas referências que eu usei para construir um capítulo do meu livro O Inédito Viável na Gestão de Pessoas, Reflexões e Filosofia Prática sobre Liderança, onde você vai encontrar o capítulo 5, que é um capítulo sobre comunicação. Porque para liderar, você também precisa se comunicar, né? Comunicação, equilíbrio e flexibilidade são qualidades que todos os grandes e bons líderes possuem. Independente das modas e das teorias de liderança, flexibilidade, equilíbrio e comunicação são elementos essenciais para a boa liderança. Equilíbrio e flexibilidade você aprende com inteligência emocional, com a vida. Comunicar depende de treino, né? Depende de praticar, e praticar muito para conseguir se comunicar bem. Mas o segredo está aí. Faz só 2.400 anos que ele está disponível para todos nós. Portanto, quais são os 5 passos para uma comunicação de sucesso? 1. Comunicação escrita requer conhecimento do código. A verbal não. A verbal é saber contar histórias, é saber colocar emoção na sua fala, é saber gesticular, trabalhar bem a sua voz, ter uma narrativa coerente e cativadora. Gente gosta de história, aproveite-se disso. Todos nós gostamos de história. Alinhe as percepções, torne comum, comunicare. Construa sua credibilidade, coloque emoção e construa conteúdo. E por último, dialogue. Nunca esqueça que um diálogo sempre tem, no mínimo, 2 pessoas. Muitas vezes, grandes líderes, grandes profissionais, confundem comunicação com oratória. Então, a pessoa fala super bem, é uma pessoa que, né, tem uma boa dicção, pronuncia perfeitamente as palavras, mas ele é um orador, ele não é de fato um comunicador. Porque comunicação envolve colocar o outro, alinhar a percepção com o outro, ter uma escuta voluntária, ter empatia, fazer perguntas. Comunicação é mais do que oratória. Portanto, não seja só um orador, torne-se de fato um bom comunicador. Espero que você tenha gostado deste conteúdo que eu preparei para você melhorar a sua comunicação. Eu sou o Emerson Dias, vice-presidente de capital humano aqui da NEFAC. Você me encontra nas redes sociais com o Inédito Viável, no Facebook e no Instagram. E no LinkedIn, eu estou lá como Emerson W. Dias. Você pode se conectar e a gente pode trocar muitas ideias sobre comunicação e, claro, dialogar e comunicar. Até o próximo treinamento aqui do Educa ANEFAC.